Oi meninos, tudo bom? Estou aqui, né, para passar para vocês dar continuidade às nossas aulas de filosofia. E aí, gostaria que vocês utilizassem o livro de vocês, página 18, certo? Filosofia 360, tá ok? Bem, meninas, dando continuidade. O que fez a filosofia surgir? Como a gente já falou, o que fez a filosofia surgir foi a inquietude do ser humano. Então, o ser humano ele estava inquieto, né, com algumas questões. E essa inquietude veio fazer que houvesse transformações no lugar onde ele estava inserido. Então, as explicações mitológicas não faziam mais sentido, não era isso? Então, com essas questões mitológicas, o homem começou a procurar novas explicações. Então, ele partiu para as explicações cosmológicas. Eles começaram a procurar na questão do cosmo, procurar um arquê. O que é esse arquê? O princípio original de tudo. Não mais no mito, não mais algo fantasiado, não mais algo criado, mas algo palpável. Então eles começaram a ter essa ruptura, a essa quebra desses padrões mitológicos. Então começa a surgir uma filosofia pensada de uma maneira diferente. Então começa a aparecer quem? Os primeiros filósofos, os primeiros filósofos ou chamado de pré-socrático. Quem são eles? Aqueles que vieram antes de Sócrates, certo? Então, esses filósofos, eles começaram, aí no livro de vocês, na página 20, eles começaram a compreender, procurar compreender, né, qual era a necessidade do ser humano. Eles começaram a procurar alguma forma que eles pudessem achar o arquê de tudo, a causa principal de tudo. Então, eles começaram a receber o nome de naturalistas, certo? Esses naturalistas, esses primeiros filósofos, ou os filósofos pré-socráticos, eles começaram a escrever um novo período da história, um período cosmológico, que quer dizer o quê? Cosmo quer dizer ordem e a outra questão, logos, que significa conhecimento ou estudo da razão. Então, a razão ia ser o ponto principal do estudo, certo? Das explicações, tá bom? Então, eles começaram essa questão cosmológica, eles começaram a se referir a procurar dar uma ordem ao universo. Então, esse primeiro filósofo que eu vou apresentá-los para vocês, certo? Aí no livro de vocês, página 20. Esses primeiros filósofos, eles surgiram de uma necessidade diante do homem procurar algo na natureza que fizesse sentido a uma ordem, certo? Um período cosmológico, ordem, certo? Então, para eles, tudo parecia muito confuso, certo? Eles observavam a natureza, eles viam que tudo estava em conflito. Tudo estava em conflito. Então, como é que eu posso dizer? Aí nos traz uma grande reflexão. Que reflexão é essa? Que o livro apresenta. O mundo é organizado ou desorganizado? O universo é um cosmo ou um caos? E aí? Qual é a questão? Qual a pergunta? Qual a indagação que nos chega até nós com esse questionamento? O mundo é organizado ou desorganizado? O universo é o cosmo ou um caos? Então, diante desses questionamentos, os primeiros filósofos eles procuraram procurar um arquê, um princípio para poder explicar isso, certo? Então, os primeiros filósofos que apareceram foram chamados de filósofos de Mileto. Quem são eles? Tales, Anaximandro e Anaximes. Esses são os primeiros filósofos, certo? Eles apareceram a partir do século 7 a.C. O primeiro deles é chamado de Tales de Mileto.
O princípio principal de tudo, o arquê que ele propõe, para ele seria a água. Mas, professora, por que ele colocou a água? Pois bem, para ele compreendeu que a importância da água, observando que ela está em toda parte, que em toda parte do universo, na terra, né, em a superfície, no subsolo, no ar, em todo lugar ela se encontra, certo? Ela é indispensável. A proporção que ela é indispensável, ela é essencial para ele, é o princípio de tudo. Então, para ele, sem a água, o universo não existe. Então, esse foi um argumento principal dele. Então, ele fala assim, não, para me poder explicar que o mundo ele precisa estar organizado, eu preciso procurar uma causa. Então, ele traz a água como a causa primeira de tudo. Então, a água é um princípio que sem ela ninguém vive, sem ela as pessoas não vão sobreviver. Ela está contida no subsolo, ela está contida no ar. Boa parte do nosso corpo, ele é água. Então, para ele, essa era a causa principal de tudo. O segundo filósofo, o segundo pré-socrático, ou naturalista, é Anaximandro. Anaximandro, ele é discípulo de Tales de Mileto. Também ele é de Mileto, certo? Ele vai dizer que o princípio de todas as coisas, o elemento primordial, não poderia ser uma coisa determinada. Pronto, é a água. Ou, supostamente, vamos dizer, o sol, ou a terra, ou o ar. Não. Ou o fogo. Para ele, não. Para ele, o princípio não poderia de maneira alguma ser uma coisa determinada, ser um objeto, ser uma coisa, mesmo sendo da natureza. Tá certo? Então, ele colocou que o princípio primordial, a questão arquê, certo? Deveria ser algo sistematizado, que trouxesse qualidade a todos os elementos da natureza. Que todos os elementos pudessem estar ali junto. Que ele chama de infinito e indeterminado. Certo? Desculpa. Infinito e indeterminado. Ele traz que esse princípio ele não poderia estar pautado só em um elemento, certo? Ele deveria trazer várias qualidades de todos os elementos da natureza. Até hoje, alguns brincam como aquele filme Avatar, que tem os dominadores da água, do fogo, do vento, né? Então eles falam que aquilo ali é a questão do Anaximandro, a junção, né? Aquele filme foi feito, só uma dica de filme para vocês, aquele filme foi elaborado para poder explicar essa teoria filosófica do princípio primordial de tudo, o arquê de tudo. Então, para Anaximandro, o princípio de tudo ele chama de aperon. Professora, que nome esquisito. Pois é, aperon. Para ele, o aperon é o quê? O infinito e o indeterminado. A junção de todos os elementos que são essenciais. E aí está contido a água, está contido o ar, está contido o fogo, né? Aí pode colocar também a terra, certo? Lembra também de um desenho bem antigo. Olha, a Katia só tem 15 anos. Aquele desenho bem antigo que chamavam de os fantásticos, né? Que eles tinham uns anéis, que eles falavam a terra, o ar, o fogo, e eles iam tentando salvar o que estava acontecendo naquele período. Certo? Também é uma dica de filme que traz explicações sobre esses filósofos, tá certo? É uma dica aí para vocês utilizar aí durante o dia de vocês aí, para vocês dar uma olhadinha nesse contexto filosófico. Pronto. Tales, água. Anaximandro,
Áperon, infinito e indeterminado. E aí a gente vem também com Anaximenes. O Anaximenes, ele também é discípulo de Anaximandro, certo? Mas ele totalmente discordava do seu mestre. Ele discordava, ele dizia, não, meu mestre Anaximandro, ele não foi feliz. Não foi feliz quando ele colocou essa característica, esse arquê, certo? Que ele propôs que o princípio, Anaximenes, ele propôs que o princípio de todas as coisas seria o ar. Por quê? Porque o ar é infinito, certo? Para Anaximenes, o elemento deveria ser algo infinito, mas não indeterminado. Deu para entender um pouquinho como é que estava a cabeça desse povo? Querendo quebrar a questão mitológica, a questão do mito, a questão de fábulas, que até hoje no mundo contemporâneo ainda lidamos com isso. As questões criadas, que assim, a nossos avós, né, que eles adoram dizer assim, no meu tempo acontecia isso. Se você fizesse isso, certo? Então, assim, são características que você consegue enxergar quando você coloca uma compreensão filosófica. Então, eles estavam querendo quebrar o mito. E quando eles quiseram quebrar o mito, eles procuraram algo. E foi esse algo? A natureza. Então, eles colocaram o quê? Procurar na natureza algo que fosse essencial para o ser humano. E que sem ele o ser humano não pudesse viver. Tá certo? Então, vamos lá, recapitulando. Tales de Mileto, água. Anaximandro, o ápero, o infinito e o indeterminado. E aí temos o Anaximenes, a água, certo? Esses são os princípios primordiais, tá bom? E aí, depois desses, a gente vai ter outros, que você pode ver aí no seu livro, certo? No livro de vocês, na página 24, tá bom? Você pode acompanhar esses filósofos também. Certo? Então aí, nessa característica vai aparecer outro, certo? Outro pré-socrático. Esse pré-socrático, o nome dele é Pitágoras. E aí a gente já sabe que Pitágoras, ele é um matemático, certo? Podemos dizer que ele é, certo? Pitágoras, ele apareceu com uma inquietação. E ele disse assim, não, meus colegas estão errados. Eu acho que o princípio de tudo, o arquê de tudo, não seria esses elementos no qual ele está inserido. Seria algo que trouxesse ordem, que trouxesse harmonia, né, ao universo. Na verdade, ele propôs que o universo ele exprime as coisas assim totalmente harmônica. E o que ele colocou? Os números como princípio primordial de tudo. Então, os números é uma coisa harmônica, matematicamente harmônica. Então, ele fala que os fenômenos se expressam como forma de adição, como subtração, como divisão, multiplicação, e que a gente vive fazendo isso constantemente, certo? Então, para ele, essa base de harmonia, esse princípio seriam os números. Mas aí, gente, vai chegar outro filósofo. Vocês estão percebendo que cada filósofo está quebrando a teoria de um, certo? E isso é importante. Isso é importante demais, porque isso é o quê? É o estudo, o desenvolvimento do homem, certo? E isso vai fazendo com que o homem está se inquietando, o homem está buscando, o homem está procurando, o homem está aprendendo, está usando a racionalidade, tá certo? Então aí a gente viu, depois de Pitágoras, vai aparecer um outro filósofo, chamado de Heráclito. Certo? O Heráclito, gente, ele é tão interessante. Eu posso até dizer que esses pré-socráticos são os mais cobrados no Enem, certo? Principalmente Heráclito. O Tales de Mileto e Heráclito. O primeiro e o que quebra boa parte das outras teorias, que é o Heráclito.
O Heráclito, ele vai trazer, gente, ele fala que tudo no universo flui, certo? Tudo está em constante movimento, em constante transformação. Tudo se transforma. O fruto entra em transformação, a matéria entra em transformação, o ser humano está em constante transformação. Então, ele até cita que o ser humano, é impossível que o ser humano ele se banhe em um mesmo rio 2 vezes. Por quê? Porque para ele, segundo a teoria dele, né, nem a água do rio vai ser a mesma e nem o homem que entrou na água do rio é o mesmo. Por quê? Porque cada minuto, cada segundo estamos em transformação. O ser humano está cada dia aprendendo, cada dia modificando, tá certo? Então, para Heráclito, tudo é essa transformação, tudo é um contínuo, luta dos contrários. Ele explica essa transformação também a partir do rio e também como a madeira. Ele cita um exemplo em um dos livros que fala de Heráclito. Ele fala que é assim: você pega uma madeira, aonde é que você vai tirar a madeira? Da árvore. Então ela já vai deixar de ser árvore. Quando você tem o tronco em si, que transforma esse tronco em um objeto, ele já vai deixar de ser um tronco. Ele já vai passar a ser um móvel. Isso tá o quê? Em transformação. Para ele, essa mudança dos contrários. E aí, para ele, essa mudança, tudo é contida através de tudo flui, que chamamos do fogo. O fogo, ele faz esse tudo flui como o princípio, o arquê de tudo, o fogo, certo? Então, para ele, esse princípio primordial está contido nesse fluir, que ele traz como a questão do fogo. Ele é conhecido como um dos filósofos, como um dos pré-socráticos, como eu já falei anteriormente, bem obscuro nessa questão. Por que ele fala tudo flui, depois ele acrescenta ele traz essas explicações que o homem está em constante movimento, que o homem está em constante transformação. E aí ele traz o ser, o fogo, o elemento primordial da natureza. Para ele, o fogo simbolizava a essência da natureza. Para ele, representa a dinâmica da transformação. Então, para ele, o fogo é a dinâmica, é a transformação de tudo, certo? Então, o princípio primordial para Heráclito é o fogo, tá certo? Mas depois de Heráclito, a gente vai ver um outro filósofo, outro pré-socrático, que é chamado de Parmênides, certo? Para Parmênides, tudo o que existe sempre existiu da mesma forma que é. Isso implica que, professora, repete. Vou repetir. Para Parmênides, ele diz que tudo o que existiu sempre existiu da mesma forma que é. Então, para ele, ele discorda dessa questão dos opostos, essa questão dessa transformação ser essencial, ser verdadeiramente essencial, sabe? Esses opostos ele discorda, ele diz que para o ser humano, quando ele fala do ser humano, ele vai contra essa questão dessa transformação, ele fala que para ele o ser humano só pode ser pensado como algo permanente, uma coisa que permanece, certo? E sempre idêntico a si mesmo. Então, explica isso melhor, é como se eu dissesse na teoria de Heráclito assim, eu transformei a madeira, mas na minha mente eu tenho aquele móvel, aquela cadeira, mas na minha mente vem o quê? O ser. O que é o ser? A árvore. Então, para ele, o elemento primordial é o ser, aquele que permanece sempre idêntico. E ele fala, e às vezes a gente acaba se complicando nas falas de Parmênides, porque ele vai falar assim, o ser só pode ser pensado como algo que não muda.
que permanece, eu tô lendo aqui uma passagem do livro de vocês, certo? O ser só pode ser pensado como algo que não muda, que permanece sempre do jeito que é. Senão, não é. Uma coisa não pode ser e deixar de ser uma coisa. Ou é, ou não é. Ou é simplesmente, ou não é. Tá vendo como ele fala de ser? Ele diz que uma coisa tem que permanecer, mas eu vou deixar claro para vocês, certo? Para ele, essa transformação de determinados objetos não deve existir, certo? Por quê? Porque se ela deixar de existir, ela perde sua essência. Então, quando eu vejo um banco, eu não tenho que me lembrar que ele é um banco. Eu tenho que me lembrar que ele foi uma árvore, certo? Essa é a essência principal, certo? Esse foi o princípio principal. Tudo que existe, sempre existiu da mesma forma que é. Eu não posso perder essa essência, certo? Então eu não posso me deixar, como é que eu posso dizer, me perder pelo que o achismo de fulano acha, ou que fulano pretende dizer que acha sobre isso. Cada um tem a sua opinião, mas aquilo não pode mudar o que eu sou. Ah, fulano rouba, eu vou roubar também, é normal. Papar Mendes? Não. Certo? Então você está se transformando. Então isso não é um arquê, tá certo? Só um exemplo pessoal de colocando o ser humano para que você possa entender. Mas aí ele vai utilizar essa onda de transformação para poder explicar. Mas eu estou trazendo assim bem sucinto para vocês essas causas. E outro filósofo bem conhecido, certo? Também, outro pré-socrático, é Demócrito, certo? Demócrito, ele é o outro cara, né? Outro pré-socrático, que ele vai utilizar ele é um fundador da doutrina atomista. Que aí a gente vai lá para aula da tia, né? Lá para a aula da tia Amélia sobre átomo, lá na aula de química, que ele fala que o átomo ele tem suas divisões e essas divisões ele é indivisível e assim sucessivamente. Ele traz, certo, gente, como princípio do universo é formada por minúsculas partículas, certo? Essas minúsculas partículas, elas são eternas e imutáveis, certo? Então, para ele, isso é importante demais. Então, é tudo, a principal característica do arquê para Demócrito é o átomo, né? Essas partículas eternas, imutáveis, certo? Esse jogo, né? Eu posso até dizer assim, esse jogo nessa teoria atômica, né? Que ele coloca, que vocês estudam na química, que facilita dentro da filosofia. Se você entende o que é um átomo, que a professora com certeza a aula de vocês sobre cadeias, das cadeias, vocês estudam átomo no terceiro ano, então ficou muito fácil, certo? A partir do segundo ano, desculpa. A partir do segundo ano vocês começam a ver essa questão do átomo. Então fica mais fácil você entender por que para ele esse universo é formado por minúsculas partículas eternas e imutáveis, que são essenciais, certo? Então, o principal característica do átomo é a questão do entretanto, ser indivisível. Não há divisão, certo? Daí a palavra que significa sem divisão. O átomo. Gente, depois dos filósofos pré-socráticos, a gente vai adentrar no período antropológico, certo? Falamos do período
místico, do período cosmológico e o período antropológico, certo? O homem no centro de tudo, tá bom? Então, quando a gente vai entrar nesse período antropológico, é o período que a gente vai adentrar um dos principais grandes da filosofia, que a filosofia ela é dividida antes e depois dele, que é Sócrates, certo? Depois dos filósofos pré-socráticos, ou filósofo naturalista, ou os primeiros filósofos, como são conhecidos esses que eu apresentei para vocês, que ainda tem mais, como eu coloquei só os principais, que eu sempre dou uma olhada, são os que caem no Enem, certo? Em algumas faculdades em Rio Grande do Norte, certo? Então, assim, esses pré-socráticos, ele tem uma divisão. É como se tivesse uma linha, certo? Aqui a gente tem essa questão mitológica, essa questão dos primeiros pensamentos, essa primeira disputa de inquietação da razão, que é esse período místico, esse período cosmológico, e aí a gente vem para o período antropológico, que é o período onde Sócrates vai aparecer trazendo um novo olhar para a filosofia, certo? Então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre esse grande filósofo que é Sócrates, tá bom? Até a próxima. Espero que vocês tenham compreendido. Mas antes, eu vou deixar um exercício de ficção para vocês. Até a próxima.